Olá, bom dia. Eu quero convidar vocês para passear hoje aqui no Parque de Bodocongó, em Campina Grande, com a minha cadelinha Belinha. Olha ela ali, ó. Ela tá ali. Ela adora vir aqui pro parque todo dia de manhã comigo. Mas eu queria aproveitar para refletir um pouco com vocês sobre a questão da interdependência. Vocês já refletiram sobre o que é a interdependência? Bom, é sobre o fato de que nós não somos independentes. A gente não pode viver sem a presença de todos os outros seres que existem em todas as dimensões. Mas vamos refletir sobre uma parte disso. Tá vendo aquele pássaro ali, ó? Será que ele é capaz de viver, de existir sem as árvores? Existiriam pássaros sem árvores? Sem céu? Sem ar? Existe uma interdependência que nos fala o seguinte: que o pássaro não existiria sem as árvores, porque eles precisam delas como abrigo, como sombra, como repositório de alimentos. Será que essas aves, não sei se vocês já estão vendo aí as aves, essas aves aquáticas existiriam sem esse local aqui alagado, onde elas conseguem o alimento? Aqui, ó, garças, e tem também galinhas d'água. Mas elas estão aqui porque elas dependem da existência do açude onde elas vivem. Olha ali as galinhas d'água. Elas são animais pequenos, mas que dependem totalmente desse parque para existir, ou de parques semelhantes, né? Elas não existiriam se não fosse esse parque. Ali tem um gavião. Esse gavião aqui que voa também depende totalmente da existência dos outros seres em torno dele, né? Ele se alimenta de ovos de outros animais, se alimenta de outros animais também que ele caça diariamente. E sem isso, ele não existiria. Então, que tipo de relação existe entre esses seres? A gente pode chamar isso de interdependência. Por exemplo, esse chão aqui, ó, que eu estou pisando, essa terra onde nascem as plantas, os alimentos, e eu, e nós, e vocês, qual a relação que existe entre esses seres? Bom, se a Terra não existisse, em primeiro lugar, eu estaria flutuando no espaço. Num espaço, inclusive, extremamente frio. Dizem que a temperatura do espaço é de 400, em torno de 400 graus abaixo de zero. Então eu, sem essa terra,
Belinha ali arengando com o quero-quero. Existe o quero-quero, que é dono aqui do espaço, acha que é, né? E eles não gostam da presença de cachorro, eles acham que o cachorro tá aqui para prejudicar eles, né? Ali umas galinhas d'água. E aí eles reagem fazendo esse barulho, expulsando, tentando expulsar os animais, né? Como esse aqui, ó. Para eles são como uma ameaça. Esse aqui é o lugar onde eles se reproduzem, né? Onde eles criam seus filhinhos. E aí chega um cachorrinho assim, eles acham que o cachorrinho vai querer comer os ovos, comer os pequenos filhotes, né? E reagem. Mas o fato é que não existe dono, né? Existe um equilíbrio entre todas essas coisas e uma interdependência. Olha um quero ali. E eles estão avisando. Tem cachorro por perto. Mas como eu estava falando da questão da relação nossa com a Terra, né? Se a Terra não existisse, em primeiro lugar a gente iria congelar no espaço, a gente não teria como se organizar, porque tudo estaria flutuando, né? Tudo estaria flutuando. A gente não tinha como se alimentar, porque não tinha onde plantar, colher. Nem os outros animais comeriam, também não teriam como se alimentar e também não teríamos carne para comer, para aqueles que comem carne, né? Resultado, somos todos interdependentes. Nós dependemos da Terra para existir. Então será que esses seres que dependem uns dos outros para existirem, será que não são um só ser? Porque se uma parte desse conjunto, uma parte desse ecossistema desaparece, a outra desaparece junto. Se a Terra desaparece, nós desaparecemos, todos os animais, todas as plantas desaparecem. E o contrário também é verdade, né? Se nós somos parte da Terra, nós e a Terra temos uma relação de interdependência, então se os homens, todos os homens do planeta desaparecerem, juntamente com todas as árvores, juntamente com todos os repositórios de água, juntamente com todas as montanhas, com todos os vales e com toda a atmosfera do planeta, que compõe um só sistema, a Terra também não existiria, ela desapareceria. Isso nos mostra que não só nós dependemos da Terra, como a Terra também depende de nós, porque nós somos a Terra. Então nós somos um só ser. Existe uma relação de interdependência entre a gente. Mas a gente observa que nessa relação existe aqueles que predominam. Então eu, por exemplo, eu não posso viver sem a terra. Eu não posso viver sem os vegetais. Eu não posso viver sem os outros animais.
Eu não posso viver sem os repositórios de água. Mas todos eles podem viver sem mim. Se eu individualmente desaparecer, tudo continua. Não há problema algum, não é? Porque eu sou uma quantidade ínfima desse conjunto. Então, nessa relação de interdependência, existem hierarquias. Porém, é uma hierarquia que, ao mesmo tempo, faz com que todos sejam importantes, né? É uma hierarquia só na quantidade, mas na qualidade, todos precisam existir para que todos existam. E isso a gente chama de interdependência. Eu não estaria aqui agora filmando se não fossem os outros seres humanos que proporcionaram tudo o que eu preciso para que eu estivesse aqui. Olha, a Belinha mais uma vez arengando com os quero-quero. Ela corre atrás deles e eles gritam para afastar ela. Ela tá ali, ó. Cadê Belinha? Tá ali atrás do banco. Olha ela ali. Só que essa área aqui é dos quero-quero. Então, a gente pode concluir que nós e o planeta Terra somos um só ser. E que a humanidade é uma pequena parcela desse ser. A Terra viveu milhões de anos, bilhões de anos, sem a presença de seres humanos. Mas os seres humanos não podem viver um segundo fora da Terra. Então nós precisamos despertar, não é? Às vezes até a própria religião interfere de forma ameaçadora nesse sistema, quando coloca o homem no centro de tudo e diz que Deus criou tudo isso para o homem, para servir ao homem, e que o homem reina sobre isso aqui tudo, e que o homem tem o poder até de dar nomes aos animais, e que tudo depende do homem para existir, quando na verdade é exatamente o contrário, né? Não quero contradizer a Bíblia com suas mitologias, sua linguagem. Eu acho que toda mitologia tem um fundo de verdade. Se a gente for analisar, toda mitologia é verdadeira, mas é uma linguagem figurada, e você tem que interpretar o que está por trás dessa linguagem, o que é que ela quer dizer na maior profundidade de seu significado, né? E não entender literalmente, porque assim o homem acha que ele é o mais importante, é o ser mais importante, e que tudo depende dele, e que tudo foi feito para ele. E nisso essa relação às vezes se torna uma relação tóxica, né? O homem interfere de forma irresponsável e sem a consciência da interdependência, sem a consciência de que ele é a parte menor, é a parte ínfima desse sistema, que tudo isso já existia sem ele, e sem ele tudo isso pode continuar existindo, mas ele não existe sem, ainda que seja uma parte desses seres. Por exemplo, a gente está vendo aqui a água. Sem a água eu não existiria, mas ela existe sem mim. Sem as plantas eu não existiria, mas todas elas podem existir sem mim. Sem o ar eu não existiria.
mas todo o sistema existiria sem mim, como existiu bilhões de anos. Então nós não somos os mais importantes, nós não somos os donos, mas somos parte constituinte de tudo isso. Nessa hierarquia da quantidade a gente perde. Na hierarquia da qualidade é tudo igual. Não existe mais nem menos, maior nem melhor. Existe a inter-relação, uma relação de interdependência entre todas as coisas.